Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Hub de Inovação, do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, a gente fala sobre transformação digital, sustentabilidade, enfim, um monte de novidades ligadas à inovação. Bom, hoje a gente vai conversar com o Gustavo Cruz, que é CEO da Mintech, é uma startup que faz análise de perfis financeiros a partir de dados coletados de forma inovadora. Um assunto fantástico, porque hoje a gente está cercado de dados por todos os lados, no dia a dia, andando pela rua, estamos produzindo dados. Com mais de 20 anos de experiência em passagens pelo Citibank Brasil e Espanha, Bureau de Dados Boa Vista Serviços, Recovery, recuperadora de créditos estressados, securitizadora Gaia e gestor de comunidade do Hub Salvador. Olha aí, minha terra, Bahia. Gustavo sempre atuou em desafios analíticos com o uso de dados para decisões estratégicas no relacionamento com o consumidor e rentabilização do negócio. Convidado para abrir a operação da Mintech no Brasil em 2019, aportou para a startup a mais alta tecnologia do mercado asiático. Olha que bacana, Gustavo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Maravilha, obrigado pelo convite e espaço. Um prazer estar por aqui. Legal. Vamos lá, vamos começar pela Mintech. Fala pra gente o que é a Mintech, onde ela nasceu, bom, a gente já falou um pouco, eu já falei um pouco na abertura aí dos dados, que são provavelmente não dados, como é que eu posso dizer, ortodoxos, mas eu acho que vai ser um papo interessante para a gente entender esse mundo de dados. Conta para a gente sobre a Mintech, que valor ela gera para o cliente. Maravilha, obrigado. A Mintech surgiu em 2015, nos Estados Unidos originalmente, e como os fundadores são de origem chinesa, mas executivos do mercado financeiro global e mundial durante a carreira inteira, esse início de empreendedorismo da carreira deles apontou o crescimento da startup, da Mintech, em 2015, na Ásia, no mercado asiático. Em especial, numa plataforma de empréstimo pessoal chamado Payday Loan, né? Que é um tipo de produto de ticket pequenininho, super rotativo e muito escalável. É como se fosse o nosso cheque especial, só que com parcelas, com pagamentos únicos. Como o pagamento instantâneo Pix, por lá já existia há muitos anos, e o uso de dados de uma forma, uma cultura de dados de uma forma diferente que a gente tem, conseguiram escalar essa operação de empréstimo pessoal muito rapidamente, atingindo 6 países e 40 milhões de clientes processados, assim como uma rodada de investimento pela Redpoint em 2016. Após essa expansão da operação, em 2019, resolveram, então, expandir para a América Latina e assim me convidaram para abrir a operação no Brasil. Eu me encantei pela tecnologia, principalmente. O produto de empréstimo curtíssimo ticket e curtíssimo prazo no Brasil, por N razões, não decolou. Eu, na minha posição, não teria um bom fit, mas o que me encantou foi a forma de avaliar a pessoa física, né? Como minha carreira inteira sempre foi baseada nesse desafio de como melhor avaliar a pessoa física em todos os aspectos creditícios, a chave disso sempre foi dados. Quanto melhor, quanto mais atualizados os dados você tiver, melhor você vai ter uma operação precisa nesse sentido. E no Brasil, a gente, durante décadas, sempre operou com uma certa limitação de dados, poderosos, mas limitados. E essa limitação gera um mercado de expansão também limitado. Não é à toa que durante também décadas, e até mesmo até hoje, muitos brasileiros não têm sequer uma oferta de crédito, apesar de terem renda. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Essa tecnologia, então, permitiu expandir a operação e o conhecimento dos brasileiros que não possuem dados tradicionais. Esse é o ponto-chave e principal, também além de um segundo, que é poder acessar um birô de dados individual, que é o celular. O celular espelha a nossa vida diariamente. Então, de uma forma legal, juridicamente legal, de segurança cibernética, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um parecer jurídico para garantir que funcionasse no Brasil. E tem funcionado super bem. E é isso que a gente está desenvolvendo no Brasil, né? Especialistas em dados digitais do mobile para soluções de negócio, também não só para crédito, mas para relacionamento com o consumidor.
Muito legal, cara. Bom, agora, antes da gente caminhar imediatamente para LGPD, proteção de essa questão mais de sensibilidade dos dados, eu queria entender melhor. A Mintec atende empresas, não é um B2C, não vai para o direto para o Perfeito. cliente, essa é uma pergunta. Uhum. E que tipo de dados vocês coletam? Porque é como você já nos informou, né? Quer dizer, se os bancos ficassem, bancos, por exemplo, ou seguradoras, ficassem restritos aos seus dados convencionais, a gente não consegue, por exemplo, atingir grande parte da população que nem tem dados nesse sistema. Ok, mas vocês atendem empresas e de onde saem as fontes dos dados além de celulares? Perfeito. Somos, sim, de fato, um negócio B2B, né? Atendemos empresas que usam o aplicativo como principal canal de comunicação com seus clientes. Então, no fim do dia, é como se fôssemos uma tech-fin, né? Uma empresa que soluciona, através de tecnologia, dados para relacionamento de avaliação de risco e relacionamento do consumidor. Dessa forma, a gente turbina o app do nosso contratante. Essa forma de acelerar e capacitar o app proprietário desta empresa contratante da Mintec é a forma de acessar os dados não estruturados do celular, como, por exemplo, um set de variáveis é o dados do próprio device, né? Marca, modelo, bateria, tipo de conexão, espaço de memória. E outra classe de dados é a classe de navegação, a classe de comportamento. Aplicativos instalados, velocidade e tipos de aplicativos que foram instalados nos últimos meses, a quantidade total de contatos, sem nome, sem telefone. A gente tem muita seriedade com o tratamento do dado e a segurança do dado. A gente vai falar bastante sobre isso, porque realmente é um contexto de mercado diferente. A primeira coisa que eu tive certeza era não poderia simplesmente copiar o que tem na Ásia e trazer para o Brasil exatamente igual. Impossível. Fizemos sim, fazemos sempre uma nacionalização, não é nem tropicalização, uma nacionalização, porque é de fato uma customização para o mercado brasileiro, que é muito típico, muito particular. Então, essa potência de dado que vai ajudar a empresa a falar no momento de vida deste consumidor e não simplesmente desenvolver uma metodologia de justificar que ele precise de alguma coisa que ele de fato não precisa, né? Celular, televisão, parece que todo mundo no Brasil tem que trocar de celular e televisão a cada 5 meses. Todo mundo, né? Não. Se você instalou o YouTube Kids, bem provável que você se tornou pai ou mãe. Fala sobre isso. Se você não tinha Waze e baixou o Waze, você acabou de comprar um carro. Nenhum pedestre usa Waze, né? Eu não sei o conteúdo desses aplicativos, eu não acesso a pessoalidade, mas a categoria é importante saber. Então, sobre esta temática, a gente ajuda as empresas a falar com este consumidor. Fantástico, cara. Nossa, acho que você explicou de uma forma brilhante. E, de fato, você falou uma coisa assim que me chamou a atenção, né? O número de contatos, né? Sei lá, a gente faz isso até de forma, sei lá, até por curiosidade mórbida, né? Entra no LinkedIn do cara e quantos contatos esse cara tem? Deixa eu ver aquela bisbilhotagem da vida dos outros, quase, né? Mas você vê lá, o cara tem 8.000 contatos. Nossa, ou o cara quer ficar famoso e não é essas Coca-Cola toda, ou o cara é incrível mesmo, a moça, né? É incrível mesmo. Então, muito interessante essa abordagem. Vamos pavimentar um pouquinho nossa estrada aí na questão de proteção de dados, essa seriedade que vocês têm. E aí eu já puxo um pouquinho o gancho, né? Você falou da origem étnica asiática, ou de cidadania asiática, embora seja uma empresa norte-americana. É sabido, eu não conheço, nunca fui à China, de que na China essa questão de proteção de dados e tal, ela é bem mais flexível, né, do que aqui no Ocidente, digamos, e no Brasil, que já embarcou nas leis próximas da Europa e também da Califórnia, ali no início dos Estados Unidos. Como é que é essa sensibilidade
Desculpe, só mais um pouquinho. Você já também anunciou, olha, pessoal, a gente sabe o número de contatos, mas é anônimo, os dados são anônimos, a gente tem indicadores apenas de dados genéricos e públicos. Mas conta mais para a gente aí sobre essas questões, sobre os custos legais, enfim, é um mundo para a gente falar. Legal, legal. De fato é um mundo, Cláudio. Eu estive em Beijing, né, em 2019, bem antes, né, ainda da pandemia, e me encantei. Me encantei pela diferença. A diferença de tudo é gritante. E não adianta a gente tentar entender esse continente pela internet. Tem que ir, tem que conhecer, porque é muito diverso. E essa diversidade gera um contexto cultural de uso de dados que é diferente do Brasil. E quando eu digo cultural, é que, de fato, as pessoas têm consciência, aceitam e veem benefício de realmente compartilhar todos os dados da sua vida. Eu dou um exemplo muito, muito rápido que me chocou. Eu estive num shopping de altíssimo luxo, como se fosse um JK Iguatemi. No primeiro piso, todas as lojas de um andar imenso eram de joias, super caras, sem nenhum segurança. E por que isso é possível e não tem nenhum tipo de crime e violência? Porque você é monitorado por câmeras ao longo da jornada na cidade, na rua, no shopping. Isso traz proteção. Então, no fundo, você entender qual o ganho que você tem em ceder esse tipo de acesso. O conforto de ser monitorado ou não é muito pessoal. Claro que cada um vai ter seu discernimento e sua diferença de sensação, mas a clareza de eu coleto dados para também te trazer esse tipo de benefício, é essa temática que a gente realmente discute para o Brasil, né? A LGPD prega que tem que haver clareza, principalmente. Clareza nos dados coletados, para que são coletados e as formas de alterá-los ou não permiti-los. Tem uma POC que nós fizemos com um banco aqui no Brasil, estamos fazendo, na verdade, que foi bem ousada. Ele estampou assim: vou coletar esses dados que a Mintec potencializa, não sei para quê, mas eu quero melhorar o meu serviço com você. Você me permite acessá-los? 95% aceitaram. Então, eu acho que a gente vem para um mundo também no Brasil, finalmente mais atualizado, mais moderno, de dar transparência, dar consentimento, que no passado não existia. Era um pouco, política de privacidade, letras miúdas, faz um checkbox e passa. Agora não. Até pelo Open Banking, Open Finance, as pessoas começam aqui agora no Brasil ter uma cultura de consciência de dados diferente. Isso é muito importante. Então, nessa jornada, hoje o que a gente prega e garante é que a comunicação seja clara. Ponto número 1, que a gente toma bastante atenção. Então, eu não só dou tecnologia, mas também dou suporte jurídico para que a área jurídica, compliance, segurança da informação esteja confortável e faça as alterações necessárias. Porque eu sou demandado e sou obrigado a só coletar após consentimento. Falando de consentimento, é um fato curioso. Hoje, nós já damos consentimento para acesso à agenda a todos os bancos, praticamente. Quando nós fazemos um Pix, uma TED, e compartilhamos o comprovante, acessando via o app do banco, o app do banco tem acesso à agenda. Que ótimo, ele tem acesso à agenda para fazermos compartilhamento do comprovante e acessarmos o número de telefone das pessoas que têm um chave Pix como telefone. Então, a empresa que nos contrata, ela já tem consentimento de uso da agenda. Eu dou um passo até atrás, eu nem quero saber o número, não me importa o número. Porque, de fato, como você comentou, Cláudio, saber a quantidade de contatos é relevante. Primeiro, a prevenção à fraude. E isso para o consumidor é ótimo. Se roubar a identidade digital desse consumidor e estão fazendo uma transação de um Pix, estão lavando a conta inteira no outro celular, e é um celular que não tem 400, 500 contatos, mas um celular de 10 contatos, porque o fraudador vai fazer essa bateria de celulares magrinhos, porque ele não está ainda não está ajustando isso, a gente consegue ajudar e frear essa informação. Outro dado relevante é que, para esse uso também, se uma empresa quer fazer uma campanha de cashback, de member get member, de recomendação, e ele fala assim: vou dar R$10 para todo mundo que me trouxer um cliente. Ora, talvez nem todo mundo vai se emocionar com essa remuneração, com essa recompensa. Agora, se você seleciona todo mundo que tem 1.000 contatos, e a gente já tem vários casos de pessoas que têm mais de 1.000 contatos na agenda gravados, Quem tem 1.000 contatos vai ganhar R$100. Em vez de você fazer uma campanha de marketing para a base inteira, que
porque o orçamento permite dar R$10 para todo mundo, você vai dar R$100 para poucas pessoas, mas fazer uma baita conversão. E para completar a explicação também dessa seriedade, é que nós não tratamos nenhum dado sensível. Eu não recebo nenhum dado PII, CPF, telefone, e-mail, eu não localizo o indivíduo, o consumidor. Eu só tenho um código interno do cliente, que só quem sabe a quem pertence dado é o meu contratante, que é o dono do relacionamento. Né? Eu posso simplesmente perder meu pendrive na Faria Lima, na Paulista, que não serve para nada. Uma trilha de dados que não diz nada. Agora, o dono do dado sabe fazer o código um depara para então achar o consumidor e usar as nossas ferramentas, que não é só o dado, mas sim as ferramentas que vale a pena explorar depois, que são 2 sets de produtos, que é flags e scores. Muito legal, vamos falar disso em seguida. Só repassando uma coisa aqui, que eu acho que é muito importante. De fato, a questão da informação, vou começar de outra forma. Você destaca essa questão de comunicação e de anúncio de informação ao consumidor do que ele pode estar cedendo de boa vontade, de própria vontade, decisão pessoal, para uma oferta. Ou seja, o que está no ar mesmo nessa questão toda é o trade-off, né? Porque nós concordamos com ceder informações por uma questão de negociação. Olha, você vai me oferecer coisas... um exemplo clássico, né? Eu uso o YouTube, por exemplo, para ver minhas coisas, ou Spotify. E eu concordei com essas duas plataformas de dizer, olha, o que eu gosto de ver, você pode usar para me indicar outras coisas que eu gosto de ouvir e de ver. É um trade-off, né? Quer dizer, é uma informação altamente muito mais sensível do que essas que vocês estão trabalhando, né? Você não está trabalhando com a opinião da pessoa, porque é uma certa opinião, né? Se eu gosto de ver... e é verdade isso que eu vou falar. Se eu gosto de ver vídeos de partidas de xadrez, nossa, que coisa estranha. E eu sou um jogador, aqui para nós, medíocre, né? Se eu gosto, ele sabe que eu gosto de xadrez, então toma lá jogo de xadrez lá para esse cara. E você está revelando um aspecto da sua vida íntima, na verdade. Perfeito, né? perfeito. Então, traz... Sim, por favor, fala. Não, desculpa, interromper. É importante ouvir. Eu realmente me empolguei aqui, lembrei de um caso, de uma discussão que eu tive com um grupo de advogados que falaram uma coisa muito séria, e é verdade, assim. Os consumidores, a partir de agora, vão ter um dever de casa maior do que no passado. Né? Se nós queremos nos empoderar dos nossos dados, nós temos que ser diligentes e ler os termos de aceite. O Spotify escuta o que a gente fala. E tá claro, tá transparente, tá até muito bem escrito. Eu recomendo todo mundo entrar lá na política de privacidade do Spotify, que ele declaradamente fala, eu escuto o que você fala, para recomendar coisas do gênero. E eu testei isso, viajando com uns amigos de carro, só se falou sobre um gênero de música que eu não escuto. No momento seguinte que eu abri meu Spotify, é recomendado só esse tipo de gênero de música. Né? Esse é o trade-off. Se eu não aceito, se eu não quero isso, eu posso lá negar o acesso. E se o Spotify, por alguma razão, isso eu não sei precisar, não dá permissão a isso, vou ter que trocar de plataforma. Tem outras, Deezer, a Amazon, e escolher outra plataforma. Então, o consumidor tem que ser diligente em saber o que ele está cedendo para se empoderar disso. E dizer, dou aceite ou não. Enquanto empresa, a gente sempre estimula que tem que haver opção. Eu aceito, eu estou entendendo que minha recompensa pode ser essa, potencialmente. Eu não aceito, eu vou para outro set de produtos. E seguimos assim. E o aceite não é definitivo e eterno, né? Se depois de um tempo eu resolvi não aceitar mais, eu posso bloquear esse aceite. Tem que, né? Tem que ter. Então, é uma cultura nova. Não adianta só no encontro consumidores, e eu também sou crítico quanto a isso, a dizer, não, agora eu acho um crime captar dados que eu não estou permitindo. Mas você leu, Gustavo, quais são os termos, né? Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de trabalho, mas eu acho que é uma evolução da indústria para o bem coletivo. Todo mundo vai ganhar com esse tipo de dinâmica. Perfeito. E nós que estamos, digamos, do lado do balcão da oferta de serviços e produtos, temos o dever de casa, sem pretensão, de sermos, entre aspas, educadores. Porque, na verdade, o indivíduo tem que ter mais repertório hoje para ele ter uma posição proativa em relação ao consumo de informações, de conteúdo, notícias, de qualquer coisa.
Esse é que é o grande desafio. Eu acho que nós somos a primeira geração, ou segunda, não sei, que está vivendo um mundo em que a passividade da audiência não serve mais. Temos que ser agentes ativos das nossas escolhas. E, de fato, é um desafio, perdão. Esse é um desafio, Gustavo, muito importante. O papel da comunicação, eu adorei isso que você falou, assim, no meio de uma frase. Assim, é preciso comunicar, informar qual é o serviço, o que é que vai se fazer com aquilo, que vantagens o consumidor tem. Olha, é um mundo de debates isso aí. Vocês transitam numa área espetacular, né? Espetacular. Quero puxar um outro assunto aí. Coleta dados. Vocês são craques nisso, ampliam a carteira de dados do cliente. E o uso, né? Tem que ter uma outra grande inteligência para pegar esses dados e fazer o bom uso deles, né? Conta para a gente aí esse desafio e se vocês trafegam nele também. Uhum. E esse que é o grande gancho, né? A paixão de terem conhecido a Mintec, que é de origem asiática, é porque eles já trabalham com essa metodologia de dados há décadas, há muito tempo. Hoje a operação Mintec é 100% brasileira. CNPJ, 24/7 em português, suporte tecnologia, tudo aqui. Com Beijing, a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento para metodologia de dados, porque isso é fundamental. Acessar é commodity. Acessar é commodity. Transformar isso em uso não é trivial. É muito comum, a gente até internamente costuma chamar isso de entulho digital. Ainda mais agora com essa enxurrada de fontes novas, cadastro positivo, Open Banking, Open Finance, Open Data, né, e dados mobile, é fácil sufocar uma agenda de analytics, uma área de analytics de muitas empresas, independente do tamanho. A gente já viu casos de pessoas que coletaram no passado e chamaram a gente para modelar, porque eles não tinham a metodologia de análise desses dados, porque é diferente. Não adianta modelar esses dados igual eu modelava os dados de birôs tradicionais. O comportamento, a dinâmica da fonte do dado é completamente diferente e complementar. Eu nunca vou substituir um dado tradicional usado classicamente com um propósito muito potente. Como essa fonte de dados é nova, no Brasil como um todo, a gente transforma isso em utilidade. Dois pilares praticamente. O pilar a gente chama de flags. Então são marcações de comportamento customizadas. Qual é a dor do meu cliente? Eu preciso melhorar meu churn, eu preciso conhecer melhor a minha concorrência, eu preciso entender o momento de vida do meu consumidor, eu preciso ter um pouco melhor informação sobre o perfil de renda desse consumidor. A gente faz marcações. Então, por exemplo, uma marcação que a gente sempre comenta, e foi uma marcação que a gente comentou no pitch, que apresentamos na Febraban Tech, do prêmio que ganhamos na competição de fintechs, é uma marcação dinâmica, porque a gente tem um algoritmo que mapeia todos os aplicativos de renda na loja, né, na Play Store. Então, eu consigo identificar quem é motorista de táxi, quem é revendedor de boticário ou de outro produto, quem é entregador, né, seja qualquer plataforma de entrega. Esse brasileiro, ele tem renda há alguns meses, há alguns anos. A gente também consegue precisar isso. Se você tem essa informação, você tem uma conversa diferente com ele. Ora, se você sabe que ele é motorista de táxi de 3 plataformas há um ano, se você pedir o extrato de recebimentos dessas plataformas, é um comprovante de renda. É quase como se fosse um olerite da gig economy. Mudou a conversa com esse consumidor, que até então você trataria ele como um sem renda informal, ou você daria uma taxa muito alta, que ele seria ruim para ele, até como evolução de ser humano, né, econômica, ou você negaria. Porque e não é a incompetência dos bancos, né, não é de forma alguma, mas é a insuficiência de dado. Esse que é o desafio. A gente tem uma fonte de dados que sim é complementar. Então é isso que a gente potencializa. Ele consegue conhecer, principalmente uma classe de brasileiros que tem renda, tem poder econômico, e não é reconhecida, não é formalizada. Porque realmente o dado está onde? No celular. E o celular é um birô de dados individual, mutante, constante. Espetacular, quer dizer,
isso demonstra claramente o trade-off, né? Quer dizer, não se trata apenas de incluir essa pessoa, ela ter acesso, mas ter acesso de uma forma melhorada, com taxas mais competitivas, porque você tem uma gestão do risco Uhum, mais refinada, então pode ser mais competitivo com essa. É vantagem a gente oferecer por menos, é evidente, né? Porque você está oferecendo por menos do que o seu concorrente. E outra coisa que eu quero destacar, eu acho que você já nos ensinou aqui, quer dizer, a Mintec e toda essa ideia de trabalho com esses dados que são heterodoxos, digamos, ainda, daqui a pouco vamos virar ortodoxos também. Mas, e vocês estão fazendo parte dessa mudança cultural. Vocês têm uma oferta que não é só para a questão de risco, em todos os, como a gente chama, touch points do momento da jornada de nós consumidores, retenção, ampliação de oferta de carteira, depende do momento em que for interessante a análise. Isso é muito bacana. É quase que como se vocês trabalhassem todo o funil, digamos, como se diz no mercado aí, né? exato. Legal. Exato, exato. A gente se posiciona como uma empresa que consegue suportar e alavancar todo o ciclo de vida do cliente. É ciclo de vida, né? Não é apenas aquisição, apenas retenção, apenas antifraude ou anti-atrito, né? E também, complementando o deck de soluções de flags, né? Nós temos os scores. Nós temos um score de crédito nacionalizado, né, brasileiro, treinado com performance de empréstimos no Brasil, que potencializa bastante a separação de risco entre bons e maus pagadores, usando apenas os dados do device. Eu dou um score de um celular que pertence a um ser humano, né? Então, é mais uma camada de proteção, porque eu vou fazer uma avaliação de uma nota de 1 a 10 de um indivíduo que eu não sei quem é. Só vai ter essa conexão que é esse meio contratante, né? Isso faz com que a gente também gere esse poder de inteligência e de predição com dados que trazem uma tendência estatística a serem fortes. Uma das variáveis que a gente colocou na fórmula, isso eu posso abrir, porque são centenas, e o segredo está não quais fórmulas são, quais dados são, mas como usá-los, foi o percentual da bateria. A gente comprovou, de fato, que quem tomou empréstimo com pouca bateria teve uma inadimplência maior. Porque vem aquele silêncio na sala, né? Porque não é nada comum a gente pensar assim. Mas agora, se a gente sabe que celular antigo não segura carga, celular antigo tem um percentual de bateria baixo, celular antigo de uma pessoa com uma renda baixa que não consegue trocar de aparelho, pode ser uma inferência da renda desse indivíduo. Então, se a gente troca essa lógica que pessoas de baixa renda podem ter uma complicação de pagamento de empréstimo, agora faz sentido pensar que percentual de bateria pode estar indiretamente relacionado talvez à renda. Outras variáveis são muito importantes complementar a análise. Só por isso você nunca vai avaliar um indivíduo. Mas é só um teaser para dizer, esses dados digitais são potentes. Vamos conhecê-los, vamos abordá-los, e para isso usa a Mintec, que é bastante poderosa nesse sentido. Bem legal. Para o nosso ouvinte, o nosso espectador, eu estou deixando na descrição do nosso papo, tanto no Spotify como no YouTube, o link para o site da Mintec, tá? Agora, antes, assim, a gente sempre encerra esse nosso papo falando sobre tendências, sobre futuro, nome do nosso programa, e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente com você. Se falta ainda falar alguma coisa que você acha que é importante de destacar da Mintec, fique à vontade, mas não deixe, Gustavo, de nos dar esse privilégio. Você é um insider desse mundo. Eu queria que você dissesse um pouquinho o que é que vocês enxergam aí para o futuro próximo. Eu acho que o futuro tem que ousar nesse uso de dados alternativos. A tecnologia vai progredir, vai se alterar. Nós mesmos estamos buscando novas formas de acessar os dados do celular. Então, acho que o importante é convidar as empresas que realmente embarquem nesse desafio analítico em conjunto. Não adianta mais a gente insistir em querer crescer com a mesma fonte de dados. Então, essa ousadia de testar dados, ela vale a pena e o consumidor está disponível a concedê-lo. Então, conversar com ele via app
é rico demais. Antigamente a gente fazia isso via folder, impresso, estático. O app é muito dinâmico, então isso vai trazer cultura também. Então traria esses 2 pontos, né? Somos responsáveis em sim a usar e buscar fontes alternativas, não só com a Mintech, mas com todos os fornecedores possíveis, e aculturar, treinar e explicar para o nosso consumidor que isso é rico, é transparente e seguro. Fantástico, bicho, fantástico. Gustavo, olha, muito obrigado pela sua participação no Trends. Foi uma aula aí sobre dados. Obrigado. A expansão da coleta e de uso de dados e fascinante, é um mundo fascinante. Casa aberta para vocês aqui no Banco Alfa, é um prazer estar com gente tão atualizada e dinâmica como vocês da Mintech. Parabéns. Obrigado pelo convite, Cláudio. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Gustavo Cruz, CEO da Mintech. Então você já sabe, nos acompanhe nos nossos canais, no Spotify e no YouTube. E até o próximo Trends.